Bom, galera, vamos aqui para mais uma aula. Nessa aula a gente vai começar a estudar sobre o magnetismo de fato, né? Estudar campo e força magnética, qual a influência dessa força magnética na trajetória de uma partícula, força magnética em um fio e os termos mais avançados, né? Os conceitos mais avançados de torque e momento magnético dipolar. Bom, primeiro, aqui o que a gente vai estudar é bem semelhante ao que a gente já viu de campo, força elétrica, essa parte, porque para o magnetismo a gente também vai ter um campo magnético que vai ser dado pela razão entre a força magnética e o produto, na verdade, a razão da força magnética pelo produto da carga vezes a velocidade da nossa partícula. Aqui coloco o módulo, mas vocês vão ver que dependendo do sinal da carga, a força vai ser saindo da palma da mão ou atravessando, né, saindo aqui das costas da mão. Para longe, né, sempre para longe da mão. Mas antes disso, a unidade mais comum para o campo magnético é o Tesla, né? O que a gente tem aqui? Fazendo análise dimensional, unidade de força é Newton, unidade de carga é Coulomb e unidade de velocidade é metro por segundo. Só que Coulomb por segundo é a unidade de corrente, ou seja, ampere. Então a gente pode reescrever esse 1 Tesla, esse 1T aqui, como 1 Newton por ampere metro. Outra unidade que não é tão usual, mas pode ser que vocês encontrem algumas questões com essa unidade, é o Gauss. Qual é a relação do Gauss com o Tesla? É que 1 Tesla equivale a 10 a 4 Gauss. Bom, dessa equação aqui a gente consegue tirar a força magnética, que é o produto entre a carga, o módulo da carga, vezes o produto vetorial entre a velocidade e o campo. Sempre nessa ordem aqui, velocidade, vetorial, campo. Se vocês lembrarem a definição, né, desse produto vetorial, a gente pode substituir pelo esse VXB, pode ser módulo de V, módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles, certo? E aí, se vocês lembrarem da definição de produto vetorial, vai surgir um vetor que está, digamos, fazendo 90 graus, está ortogonal ao plano desses dois vetores originais aqui. E para a gente saber, como modo de facilitar o nosso entendimento dessa força, a gente vai utilizar a regra da mão direita, a famosa regra da mão direita. Ela diz o quê? A gente sempre vai manter a mão estática, como se fosse o polegar fazendo 90 graus. Na verdade, a gente vai utilizar como se fosse 90 graus, né? Mas vocês vão ver que vai se aplicar a qualquer situação. Mas se vocês puderem fazer aí, para facilitar o entendimento, deixa o polegar formando 90 graus com a direção dos demais dedos. E aí a gente vai ter o seguinte. Coloca o polegar na direção da velocidade e o restante dos dedos na direção do campo magnético. Se a carga for positiva, a força é saindo da palma da mão. Se a carga for negativa, a força é saindo das costas da mão. Certo? Então aqui nessa situação, a carga é positiva, né? Porque colocando a regra da mão direita, e a força está apontando nessa direção aqui, nesse sentido, isso significa que a carga é positiva. Bom, e para a gente entender sobre linhas de campo, existem basicamente duas situações. Existe o polo, a gente pode dizer o polo que fica ao norte e aqui o polo que fica ao sul, em um ímã. As linhas de campo elas vão se dirigir sempre do polo que está ao norte em direção ao polo que está ao sul, sempre nesse sentido. E aí, num fio, é um caso particular, mas basicamente a gente vai utilizar a regra mão direita, só que agora a gente vai envolver o fio com os demais dedos, né? Excetuando o polegar. O polegar a gente vai colocar na direção da corrente, e aí a gente vai tentar agarrar, né? Abraçar o fio com nossos dedos. O sentido do movimento dos nossos dedos, quando vai agarrar o fio, é o sentido do campo. Então, a gente pode perceber o seguinte. Imagina que aqui a gente vai ter o plano, né, do desenho. Como os dedos eles vão entrar nessa parte acima do fio, a gente vai ter um campo aqui em cima entrando. E se vocês continuarem o movimento dos dedos, aqui embaixo o campo vai estar saindo do plano do desenho, certo? A representação disso nas questões e tal é usando esse, digamos, X,
que é para dizer que está entrando no plano do papel, e esse ponto para dizer que está saindo do plano do papel ou plano do desenho. Certo? Antes da gente avançar, é importante mencionar esse tópico de campos cruzados e efeito Hall, que foi exatamente o que o Thomson, né, o cientista Thomson, J.J. Thomson, ele utilizou esses conceitos naquele experimento dos raios catódicos para fazer a descoberta do elétron. Aqui a gente pode simular, né? A gente tem aqui a diferença potencial, a bateria e tal. O que vai acontecer aqui? A gente ativa esse filamento para ele fazer um disparo de um feixe de partículas. Podem ser elétrons ou prótons, né? Mas a gente pode considerar elétrons. Bom, aqui a gente tem um feixe de elétrons. Se a gente ativar primeiro um campo elétrico aqui, o que vai acontecer? Como aqui eu vou ter uma carga positiva, né? Então o feixe de elétrons, ele vai tender a desviar para cima. Só que se a gente ativar o campo magnético de forma a fazer com que o feixe volte a bater aqui, nesse ponto, o que vai acontecer, né? É como se um campo anulasse o efeito do outro, ou seja, a resultante que a força elétrica vai fazer, na verdade, que a força elétrica e a força magnética vão fazer nesse feixe de prótons, de elétrons, é nula, porque aí não vai causar nenhum desvio. Essa é a intenção. Mas o que o experimento quer mostrar, na verdade, que mostrou, é que essa razão, a massa da partícula dividida pela carga da partícula, é um valor calculado. Vai depender de alguns fatores, principalmente do quanto é desviado aqui, nessa escala. E esse efeito do desvio é o chamado efeito Hall. É quando ocorre, baseado na influência desses campos, ocorre um desvio desse feixe de partículas. Certo? Voltando ao conceito que eu tinha falado, o que ocorre aqui, para fazer com que o feixe volte a bater no mesmo ponto, é um equilíbrio de forças. Ou seja, se a gente fizer a resultante, né, a resultante vetorial tem que ser zero, então a força elétrica vai ter que cancelar com a força magnética. Eles têm que ter o mesmo módulo, né? E aí, se a gente considerar a carga como sendo um elétron, a gente pode escrever as formas dessa forma. Carga do elétron vezes o campo elétrico é igual a carga do elétron vezes a velocidade desse elétron, que a gente vai chamar VD, velocidade de deriva, vezes o valor do campo magnético. E a gente consegue cancelar aqui essas cargas, fica com... a gente pode reescrever, né? Velocidade de deriva é o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Esse conceito de velocidade de deriva é interessante saber, né? Por definição, é a razão entre a densidade de cargas dividido pela carga em si, que é o N vezes o E, são N cargas, né? E esse J aqui, que é representando a densidade das partículas, a gente pode reescrever como I sobre A, né? Que é corrente dividido pela área da secção. Bom, fixados esses conceitos, a gente pode dar continuidade aqui. Quando uma carga ela entra em um espaço que tem um campo magnético, ela entra com uma certa velocidade, ocorre que a partícula vai começar a descrever um movimento circular. E aí, o movimento circular, por observar, a força centrípeta responsável por esse movimento circular é justamente a força magnética. E é isso que a gente vai fazer aqui. A força resultante centrípeta vai ser igual à força magnética, se não tiver nenhuma outra força envolvida, né? Que é esse caso. Reescrevendo, a força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E isso é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Substituindo, isolando tudo, cancelando esse V e isolando o R, a gente tem aqui o raio e a razão entre a massa vezes a velocidade e a carga vezes o campo elétrico. Na verdade, o campo magnético. Bom, a gente sabe também que o período de rotação completa, né, dessa partícula na circunferência
é dado pelo comprimento da circunferência, que é 2πr, dividido pela velocidade. Só que o valor do r a gente viu aqui em cima, né? Então a gente só faz substituir e cancelar os v's novamente. A gente vai ter que o período é dado pela expressão 2πm dividido por qb. Já a força magnética em um fio ocorre da seguinte forma. Como eu falei para vocês, se a gente colocar a regra da mão direita, né, que envolve o fio, nesse lado do fio o campo magnético está entrando e aqui ele está saindo do plano, certo? Agora, o que é carga, né? Carga a gente pode escrever como o produto da corrente vezes o tempo, e aí esse tempo vai ser justamente o comprimento do fio dividido pela velocidade de deriva, que a gente pode aplicar na força magnética, essa expressão para o Q. Fazendo os devidos cancelamentos, VD com VD, a gente vai ter que a força magnética é dada pelo produto de I e LB. Só que, como a gente viu, né, esse ILB a gente pode escrever como I vezes o produto vetorial entre o L, que é o comprimento do fio, no caso seria a direção do comprimento, né, o vetor de direção do comprimento, e o campo magnético. Então, fixa essa noção aqui, essa fórmula é importante. Isso aqui é um aspecto mais geral, a gente pode considerar isso aqui quando o fio for retilíneo. Agora, se a gente tiver um fio que está torto, por exemplo, então a gente vai pegar a ideia do cálculo, né, e dividir esse fio em infinitésimo. Dessa forma, se a gente pegar o infinitésimo de força magnética, a gente vai ter que isso é igual ao produto da corrente, vezes o infinitésimo, na verdade, vezes o produto vetorial entre o infinitésimo de comprimento e o campo magnético. Então, novamente, isso aqui é interessante saber. E aqui, integrando dos dois lados, o i ele é um constante, é um número, né? Ele vai para fora da integral. E para finalizar, né, o L, que é o comprimento do fio, a gente vai fazer o somatório infinitesimal, que é aplicar a integral de um comprimento de tamanho 0 até um comprimento de tamanho L. Bom, torque e inspira. Esse estilo, essa estrutura que está presente nesse campo magnético, a gente chama de espira. E o que está acontecendo aqui, né? Como vai ter corrente, a corrente vem por aqui, passa por esse ramo da espira, entra aqui e ela fica meio que girando, né, nessa espira. Esse giro, na verdade, esse sentido que as correntes vão passar por esses fios, pela fórmula, né, ILB, a gente consegue deduzir expressões para a força magnética que está nesses fios. Porque essa espira está inserida em um meio que tem um campo magnético de módulo B, né? E aí vamos observar aqui ao lado, para expressar o torque. Essa força F1 ela vai tentar girar a espira nesse sentido aqui, né? Se a gente colocar o ponto de giro, né? O ponto de apoio aqui no centro, para cá eu tenho B sobre 2 de fio, é como se a gente estivesse olhando, colocasse o olho aqui e estivesse olhando lateralmente essa espira. Então a gente coloca o ponto de apoio aqui em B sobre 2. Então para cá a gente vai ter B sobre 2 e para cá B sobre 2 também. Essa força F1 ela vai tentar rotacionar nesse sentido e a força F3 é o mesmo sentido, né? Sempre rotacionando a espira no sentido horário. Só que, como a gente viu, a força F1 ela é dada pelo módulo, né? ILB aqui. A corrente é a mesma, né? O comprimento é o mesmo, que vai ser A. A gente pode considerar sendo A. E a gente vai ter o módulo do campo, que é o mesmo em todos os pontos aqui que a espira está imersa. Então, F1 é igual a F3, só muda a direção, mas como a gente está rotacionando para o mesmo lado, a gente pode só fazer a soma, né? F1 é ILB, na verdade é IAB, o Bzão, e aqui é IAB, Bzão também, é como está aqui. Só que se a gente vai somar uma certa expressão vezes esse B sobre 2, mais uma certa expressão vezes esse B sobre 2, a gente pode somar o B sobre 2 com B sobre 2. Então vai ficar só B aqui. Reescrevendo, a gente pode passar esse B que está multiplicando aqui para o lado do A,
Só que A vezes B, esse Bzinho aqui, é justamente a área da nossa espira. Então, a gente pode escrever o torque como o produto da corrente, que passa nos dois ramos, vezes a área, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo entre o comprimento, né, esse Azinho aqui, e o campo magnético. Tá? Outra forma de ver é considerar esse vetor normal aqui, que é como se fosse o vetor área, que a gente já viu lá na aula sobre lei de Gauss. Certo? Então, o ângulo θ ele é o ângulo entre esse vetor normal e o vetor campo magnético. Bom, para finalizar, como eu falei, a gente vai ter aqui outra estrutura, mas é bem semelhante à espira, né? O que é uma bobina? Uma bobina são várias espiras juntas. Então, esses fios enrolados aqui, como eles estão enrolados na mesma, digamos, produzindo a mesma superfície, eles são considerados uma bobina. E aí, o momento magnético dessa bobina é dado por N vezes I vezes A. Se fosse uma volta só, seria uma espira, né? Uma espira circular. Mas aqui a gente está considerando N espiras, certo? Bom, o momento magnético é o produto de N quantidade de espiras, vezes a corrente que passa nessas espiras, vezes a área, né? A secção dessas espiras. E aí o torque, como a gente já viu, a gente pode reescrever como μB seno θ, que é justamente o produto vetorial entre o momento dipolar, o momento magnético dipolar, que é esse μ aqui, e o campo magnético. E se vocês lembrarem, o torque da força elétrica é o momento dipolar vetorial com o campo elétrico, certo? Então, analogamente, a gente pode escrever o potencial, né? Que essa é a expressão do potencial, como menos μ escalar B, que é μ é o momento magnético dipolar e B é o campo magnético. Bom, galera, esses últimos conceitos aqui, eles são mais avançados, então talvez, quando vocês forem estudar, só caia uma certa questão só para testar os conhecimentos de vocês, mas não é estudado de forma tão profunda não, no nosso curso de graduação. Já é interessante saber essa questão dos campos magnéticos, isso aqui nem tanto. Saber essa regra da mão direita aqui, porque vocês podem, dependendo se vocês forem trabalhar com alguma área de comunicação, utilizando bastante fios, é interessante saber a influência que um fio faz no outro, né? Porque, por exemplo, se eu tiver um fio do lado do outro, um vai fazer um campo magnético influenciando o outro. E aí, vocês precisam estudar esses conceitos. Bom, galera, acredito que seja isso por essa aula. Valeu!